Aleluia! Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia! Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E temos cantado essa música, porque nós temos estado uma série de mensagens falando a respeito de comunhão. De estar junto. Você gosta de estar junto com os irmãos? Ou você pensa que você é um crente home office? Não tem como, né? Precisamos estar juntos, família. Nós compartilhamos na semana passada a palavra baseada ali no Salmo 133, de que ó quão bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Fala para quem está do seu lado, é bom estar contigo hoje, meu irmão. Não é bom, não é agradável, não é gostoso? É tão bom. E até te encorajo, às vezes você chegou mais tarde, chega mais cedo, vamos tomar um pequeno almoço junto. Tomar aí uma meia de leite, comer uma natinha. Uma natinha, né, Amélia? Aleluia, é tão bom esse tempo juntos. E compartilhamos, onde Davi ali no Salmo 133, ele faz essa comparação de como é bom, fala do óleo, fala daquele orvalho de Hermon, e que é na unidade que há a bênção de Deus. Hoje eu quero compartilhar algo da palavra de Deus, e nós vamos ler aqui vários textos. Eu quero te encorajar você pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler várias passagens. Eu encorajo você a acompanhar na sua Bíblia. Por mais que nós temos aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vamos falar sobre a comunhão da mesa. É bom sentar à mesa, sim ou não? Principalmente quando tem comida em cima, aleluia. Se não tiver comida, né, Amélia? O que a gente está fazendo? É tão bom estarmos juntos ao redor da mesa em comunhão. Eu quero ler aqui alguns textos da palavra de Deus, onde a palavra fala sobre isso, porque quando nós falamos a questão da mesa, a comunhão da mesa, muitos ensinamentos que nós vemos de Jesus hoje, parábolas, ensinamentos, princípios, boa parte deles foram ensinados ao redor de uma mesa. Poucas vezes foram numa grande plateia. Muitas vezes na grande plateia o Jesus contava as histórias, mas ao redor da mesa explicava as histórias. Olha o valor que a mesa tem. E eu quero, abra a sua Bíblia ali, no Salmo capítulo 128, nós vamos ler vários textos que mostram a importância, o valor que Deus dá para a comunhão na mesa. E o primeiro deles é o Salmo 128. Salmo 128, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim. Salmo 128, a partir do verso 1. Diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aqui o salmista está falando a respeito daquele homem que teme ao Senhor. Ele está dizendo que o homem que teme ao Senhor, o resultado, ele vai ver os filhos deles sentados ao redor da mesa. Para um pai de família, se tem uma coisa que é gostoso ou deve ser gostoso, é sentar na mesa com a sua família. Prazeroso. Mas vamos ler um outro texto. Vai lá para Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 30. Lucas 24, 30. Diz assim, falando a respeito de Jesus, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa é a história daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, e Jesus encontrou com eles. E teve um momento onde Jesus esteve à mesa com eles.
Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus quer estar à mesa contigo hoje. Aleluia. Nós vamos ler outros textos que falam a respeito da mesa. Vai lá agora para Mateus capítulo 9. Aqui Jesus esteve à mesa com 2 discípulos. Agora vamos para Mateus 9. Esse texto aqui é maravilhoso. Mateus capítulo 9, olha só o que diz o versículo 10. Mateus 9, 10 diz assim: estando Jesus em casa, porque Jesus também tinha uma casa, olha só o que aconteceu. Foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Já pensou? Estando Gabriel em casa, foi comer com ele todos os seus discípulos, muitos publicanos e muitos pecadores. A casa devia ou ser grande, ou devia ficar bem abarrotada, porque Jesus gostava de estar à mesa com todos. Outro texto, vai lá para Marcos capítulo 14 agora. Marcos capítulo 14, verso 3. Marcos capítulo 14, verso 3 diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Mais uma história que nós conhecemos, que aconteceu, sabe aonde, meu irmão? Ao redor de uma mesa. Mas vamos para outro. Vai lá para João capítulo 12. João capítulo 12, o verso 2 diz assim. João 12, 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Aleluia. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Sabe que Jesus, ele chegou a ser chamado de comilão e beberrão. Não porque ele comia muito ao ponto de pecar, não, irmão, mas porque ele sempre estava ao redor de uma mesa, comendo com as pessoas. Ele foi acusado de sentar à mesa com publicanos e pecadores. Inclusive, não sei se você sabe, mas na cultura judaica, hoje infelizmente nós perdemos um pouco isso, mas tem o seu valor. Para você receber uma pessoa para sentar à mesa na sua casa, isso é um ato de intimidade. E Jesus estava aqui, quando ele chegou, ele começou a ser criticado. Peraí, ele senta à mesa com publicanos e pecadores. Jesus sentava à mesa com qualquer um. Ele abriu, todos aqueles que queriam aprender com ele sentavam à mesa com ele. E era ali no lugar da mesa onde muitas coisas aconteciam. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quanto valor você dá para o tempo de mesa? Sabe que tempo de mesa é esse? Nós tivemos, até compartilhei semana passada, numa célula que nós fizemos na casa da Melissa, que a célula acabou, era ali umas 9 e tal, e ficamos ali ao redor da mesa até perto da meia-noite. Enquanto um fala, o outro come, e depois troca. Ali uma pizza, ali uma coisinha ali. Tempo de mesa. Muitas cenas de Jesus aconteceram ao redor da mesa. Mas tem pessoas que acham que esse tempo, a célula acabou, agora a gente vai comer. Não, a célula não acabou não. Agora é o tempo de mesa da célula. Sabe que há um valor de estarmos ao redor da mesa. Há um tempo atrás eu vi uma pesquisa, eu até cheguei a comentar aqui uma outra vez, mas eu quero mostrar para você essa pesquisa de novo. Foi feita uma pesquisa certa vez na Inglaterra a respeito de mesas. Eu não sei o que alguém faz pesquisa a respeito de mesa, mas tudo bem, devia ser alguma loja de móveis. E eles repararam que a venda de mesas de escritório aumentou 40% as vendas. Isso provavelmente deve ter sido resultado da pandemia, onde muitas pessoas começaram a trabalhar em home office. E até aí tudo bem, sim ou não? Só que eles perceberam que a venda de mesas de jantar caiu 8%. Que é a mesa onde senta para poder jantar. E baseado nisso, eles perceberam que o número de famílias na Inglaterra que senta à mesa para jantar, como família, era de apenas 25%.
Aquela coisa de vamos sentar todos à mesa e comer. Isso é triste, porque há um valor para esse tempo de mesa. Inclusive, eu não sei se nós temos esse livro aí, de uma mulher de Deus, esposa de um pastor americano que já faleceu, David Titus. Ela tem um livro, tem aí? Tem. As mulheres devem saber mais, né? A Experiência da Mesa. Esse livro, onde ela fala sobre a importância de você valorizar o tempo de mesa com a sua família. E nós vemos que Jesus valorizou o tempo de mesa. Uma outra pesquisa saiu certa vez, e essa pesquisa foi lá no Brasil, que 40% das famílias brasileiras não participam das refeições juntos. Sabe aquela coisa de cada um faz seu prato e vai para o seu quarto e come? 70% das famílias, Brasil, essa pesquisa foi do Brasil, fazem as suas refeições com a televisão ligada. Ou, no nosso caso hoje, com o telemóvel na mão. Você já viu? Às vezes a pessoa está toda a gente ao redor da mesa, mas cada um com o telemóvel. E mexendo no telemóvel. Eu falei, não, agora é a hora, irmão, de olhar olho no olho. E termos um tempo de mesa. É importante isso. Uma vez uma universidade americana fez uma pesquisa. E nessa pesquisa mostrou que crianças de várias culturas que sentavam à mesa para jantar tiveram pouco envolvimento com drogas, bebidas, em comparação com outros que não tinham esse hábito. Olha o valor que a mesa tem. Crianças que participavam ao redor da mesa ali com seus pais, esse tempo de mesa, eram crianças mais estáveis. Não se envolviam com outras coisas. Pergunta para a pessoa que está do lado, você tem tempo de mesa com a sua família? Nós temos um princípio lá em casa. Nós vamos sentar à mesa, televisão desligada, no máximo tocando um louvor, música ambiente, e nada de telemóvel na mão. Agora é o tempo que a gente senta, come e conversa. Que é um tempo de estarmos juntos. E às vezes, bota os pingos nos i também, aleluia. Esse é o momento, olha, aconteceu isso, vamos ajustar aqui. Que você dá um sermão comendo, parece que o sermão fica mais aliviado, né? Mas a importância de estarmos à mesa. Agora, eu quero, baseado na palavra de Deus, de alguns textos que nós lemos, partilhar sobre algumas coisas que acontecem ao redor da mesa com o Senhor. E o primeiro deles está lá em Lucas capítulo 24, que nós lemos, e eu quero ler novamente, se você acompanhar na sua Bíblia. A música não está saindo, né? Está com algum problema aí, né? Ok. Lucas capítulo 24, a partir do verso 30, que nós lemos ali aquela história dos discípulos do caminho de Emaús. Diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha aqui para mim. Você deve conhecer essa história, mas eu quero aqui parafrasear. Aqueles dois discípulos, depois da morte de Jesus, começaram a voltar, a sentir o caminho de Emaús, estavam saindo de Jerusalém e voltando. E Jesus se encontrou com eles, vocês lembram dessa história? Jesus se encontrou com eles e perguntou para eles, olha, o que aconteceu? Oh, você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, que a gente achava que era. E Jesus, sem eles saberem que era Jesus, começou a pregar o evangelho para eles. Pegar toda a palavra da lei dos profetas e falar do evangelho para eles. Depois, quando eles chegaram na casa, você conhece a história, eles convidaram Jesus para entrar. E quando ele estava à mesa, quando Jesus partiu o pão, no momento da comunhão, os olhos deles foram abertos. A primeira coisa que acontece no redor da mesa é a revelação de Jesus, irmão. Nós vemos esses dois discípulos, eles ouviram o evangelho o caminho todo, do próprio Jesus falando, e ainda assim os olhos deles não foram abertos. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, não é só conhecimento e informação que faz nós termos revelação de quem é Jesus. Você pode ler muitos livros, você pode ler a Bíblia de capa a capa. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Eu costumo dizer assim, que conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia.
Porque o que faz nós termos revelação de Jesus, ei, olha aqui para mim, não é você ter a informação do Evangelho, não é você conhecer a Bíblia de capa a capa, ou ler muitos livros. Você pode e deve ler livros, e bons livros, mas o que faz nós termos revelação de Jesus, é o tempo de mesa, é o estarmos ao redor da mesa. Muitas pessoas têm muita informação, e pouco tempo de mesa. Percebe a diferença? Muitas pessoas às vezes têm muito conhecimento, mas não valoriza o tempo de mesa. Nós precisamos valorizar o momento de mesa. Muitas pessoas às vezes valorizam mais o culto, essa reunião aqui, do que às vezes a célula. E por quê? Se é na reunião pequena que nós conseguimos ter tempo de mesa. É uma reunião mais próxima, onde nós conhecemos uns aos outros, sim ou não? Tempo de mesa, onde a gente acaba percebendo que o irmão tem uma necessidade, e a gente vai lá e ajuda. É no momento de comunhão, de uma partilha, que às vezes alguém fala algo e de repente, uau, como é que eu não pensei nisso? Os olhos foram abertos, porque é no tempo de mesa, irmão, que os nossos olhos são abertos, e nós temos revelação do Senhor. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado, você precisa ter tempo de mesa, meu irmão. Comunhão é tempo de mesa. Essa semana você convidou alguém para jantar na sua casa? Porque eu não fico só falando, não, eu convido também. Convidei o Juliano e a Cris para ir comer lá em casa. Foi? E como eu sei que eles gostam de churrasco, a gente fez um churrasquinho. Aleluia. Não foi na quarta-feira, fica tranquilo. Isso sabe o que é, irmão? Tempo de mesa. O Pedro e a Amélia nos convidou para comer francesinha na casa deles. E nós fomos, né, Amélia? Tão bom. Não sei se você gosta de francesinha, mas francesinha é muito bom. E da Amélia é maravilhosa. Com ovo em cima, assim, ó. Espetáculo. Aleluia. Claro que não é só o comer. É o tempo de mesa, né, Amélia? Estamos ali a conversar, a falar. É tão, meu irmão, é nesse momento que Jesus se revela a nós. Por isso fala para a pessoa que está do seu lado, vamos estar junto, irmão. Fala para ele com força, vamos estar junto. Fala para ele, me convida para jantar, aleluia. Eita glória. Então a primeira coisa que nós temos, que acontece ao redor da mesa, é revelação de Jesus. Segunda coisa que acontece ao redor da mesa, vai lá para a sua Bíblia, no Salmo 128. O Salmo 128, que fala do homem que teme ao Senhor. Ele fala do homem que teme ao Senhor e como recompensa. Por isso que a segunda coisa que acontece ao redor da mesa, sabe o que é, meu irmão? Recompensa. Ali no verso 3, está falando desse homem que teme ao Senhor, e ele diz assim: sua mulher, no verso 3, será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe que ao redor da mesa é o lugar de você ser recompensado pela sua fidelidade ao Senhor. Aqui está dizendo que é o homem que teme o Senhor, como consequência tem isso, uma mulher maravilhosa. Quantos tem uma esposa maravilhosa aí? Levanta a mão bem alto, irmão, e confere se ela está vendo, aleluia. O homem que teme ao Senhor tem uma mulher maravilhosa. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele diz assim, que não existe mulher de Deus feia. Sim ou não? Se é feia é porque não é de Deus. Não, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Por isso, você que é empresário, você pode criar uma linha de cosméticos chamada Coração Alegre. Fica a dica aí, ó. Depois você dá uma porcentagem, aleluia. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Porque uma pessoa cheia de Deus vai ser bonita. E um homem que teme ao Senhor, ele senta à mesa ali com a sua esposa, toda bonitona, e os seus filhos ao redor da mesa, e vê o fruto da sua fidelidade ao Senhor. Quantos estão entendendo? Olha o valor de nós estarmos à mesa, meu irmão. O valor de nós é o lugar de recompensa. Por isso, meu irmão, tenha uma mesa grande na sua casa.
A Amélia tem uma mesa enorme lá na casa dela, que fica guardada na garagem. Tem a mesa que é só para ela e para o Pedro. A hora que vem, ela bota lá e fica gigante assim. Né, Amélia? Por quê? Gosta de receber as pessoas. Gosta de ter gente em casa e ter tempo ao redor da mesa. Amém? Terceira coisa que nós temos ao redor da mesa, vai lá para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler o verso 36. Primeira coisa que nós temos ao redor da mesa é revelação. Segunda coisa que nós temos ao redor da mesa é essa recompensa. Terceira coisa que nós temos ao redor da mesa, está lá em Mateus capítulo 13, o verso 36, diz assim: em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Olha aqui para mim, Jesus pregava algumas vezes para grandes multidões, Sermão do Monte, pregou na praia, e contava muitas parábolas, mas quando ele chegava em casa, com os discípulos, no momento da intimidade, no momento de vamos comer ao redor da mesa, Jesus nos explica. Por isso, o tempo de mesa, a terceira coisa que nós temos, sabe o que é, meu irmão? Respostas. Lá na sua cela já teve aquelas perguntas mirabolantes? Adão tinha umbigo? Você nunca pensou nisso? Perguntas, às vezes dúvidas. Senhor, nos explica isso. É no tempo de mesa, irmão, quando nós estamos ali juntos. Eu tenho uma dúvida. O Paulo é o cara das perguntas, né, Paulo? Né, Juliana? É o cara das perguntas. O cara tem que ser um Google para responder o Paulo. E glória a Deus por isso, porque é nesse tempo de estarmos juntos, comunhão, tempo de mesa, é onde o Senhor nos traz respostas a dúvidas. Quantas pessoas às vezes têm tanta dúvida e não participa ali da célula, de estar nesse tempo de mesa, às vezes vem só no culto e chega só depois do pequeno almoço ainda. Chega quando o culto está começando, e quando acaba e fala amém, ele sai correndo e não tem tempo de estar junto e não tira dúvida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: não é com você que o pastor está falando, não, né? Por isso eu quero te encorajar, meu irmão. Se você ainda não foi em uma de nossas células, vá, porque ali tem tempo de mesa, tempo de estarmos juntos. E é nessas horas que acontecem as coisas divertidas. A gente estava na célula na casa de Samanta, né, Samanta? A Samanta foi abrir uma gasosa lá, irmão, parecia um chafariz na sala inteira. São coisas que acontecem só no tempo de mesa, irmão. Nesse momento, nós precisamos ter esse tempo juntos. É o tempo onde nós vamos fazer perguntas, tirar dúvidas. Às vezes você ouviu algo, uma palavra. Tem alguns irmãos que às vezes vê uns vídeos na internet de alguns malucos falando besteira, e vem e pergunta. E a gente fala: irmão, fica longe disso. Porque tem louco em todo lado, inclusive na internet. O tempo de mesa é o tempo de tirarmos as dúvidas, de fazermos as perguntas. Faz isso, faz igual o Paulo, anota as perguntas, né, Paulo? Anota as perguntas. Não sei quando já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto. No segundo filme tem um japonesinho que ele chega para o pastor, eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas. Sim. Aí ele pega um caderninho. Já viu essa cena? Quantas perguntas você tem? Eu, se não me engano, era 147. Aí o pastor olhou: ok, qual é a primeira? Porque, meu irmão, é nesse tempo de mesa que nós tiramos a dúvida. E é tão bom, porque nesse momento nós temos respostas e o Senhor fala conosco. Amém? Quarta coisa que nós temos na mesa, abra sua Bíblia ali em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão da Nova Versão Transformadora. 2 Samuel capítulo 9. Olha só o que diz a partir do verso 1. Diz assim: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim,
seu servo, meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Nós vimos aqui a história de Mefibosete, um aleijado das 2 pernas, filho de Jonatas, neto de Saul, um homem que era de uma linhagem de reis, de rei, a qual perdeu o reinado, a qual estava, até a história dele ter sido aleijado, quando era pequeno, derrubou ele ficou aleijado. E Davi, por causa da amizade com Jonatas, decidiu demonstrar bondade. Nós sabemos que Davi representa aqui na palavra de Deus um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, a qual chama aquele que é o aleijado dos 2 pés, para sentar à mesa do rei como um filho. Sabe o que nós vemos aqui ao redor da mesa, através da vida de Mefibosete? É a restauração. Ele era neto de rei, mas por causa do pai dele, por causa do avô dele, perdeu tudo, e não tinha mais, não estava mais dentro da linhagem do reinado, perdeu. Mas através de Davi, o chamou de volta e disse: ei, você se vê como pior que um cão morto? Não, você vai sentar à minha mesa, e vai ser restituído a você tudo aquilo que era do seu avô, e você todos os dias vai comer à minha mesa, como um filho. Sabe o que nós temos aqui como quarto, ao redor da mesa? É restauração. Porque muitas pessoas, às vezes, um dia já sentaram à mesa do rei, mas por causa de escolhas da vida, situações da vida, erraram, perderam e se quebraram todo. Mas vem o Senhor Jesus e nos chama de volta, dizendo: ei, eu quero que você sente na minha mesa. E às vezes o nosso sentimento: não, mas quem sou eu? Eu sou pior que um cão morto, eu fiz tanta coisa errada. Não importa, eu quero que você sente a minha mesa. Uma coisa que é interessante nessa história é que Mefibosete, que era aleijado das 2 pernas, ele sentava junto ali na mesa, junto com todos os filhos. E um aleijado, quando senta à mesa, meu irmão, não tem diferença. Ninguém vê a diferença, porque está ali ao redor da mesa. Porque ainda que nós tenhamos tido falhas no passado, quando nós sentamos à mesa de Jesus, não se vê aquilo que aconteceu no passado. Ele nos trata como filho. Por isso nós devemos estar à mesa do Senhor, porque nós vamos ali desfrutar das coisas do Senhor como filho. Mesa é um lugar de restauração. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é filho de Deus.
Fala para ele: você vai sentar à mesa do rei. Diz para ele assim com voz muito forte: não importa o que você fez no passado, o Senhor Jesus te chama para sentar à mesa com Ele. Aleluia! Que a mesa do Senhor é um lugar de restauração. Não importa o que aconteceu, Mefibosete, não importa se você é aleijado, não importa. Eu simplesmente vou demonstrar bondade, vou tratar você como filho. Senta à minha mesa. Mesa do Senhor é um lugar de restauração. E quinta e última coisa, para que a gente possa orar e vamos participar da mesa do Senhor. Abra ali em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler o verso 10. Mateus capítulo 9, verso 10. Quinta coisa que nós temos ao redor da mesa. Sabe o que é, meu irmão? Diz assim, Mateus 9, 10, diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Quinta coisa que nós vemos ao redor da mesa do Senhor, sabe o que é? É aceitação. Para algumas pessoas faria acepção: não, você é um pecador, você é uma prostituta, você não vai sentar à mesa comigo, não. Mas Jesus, todos aqueles que queriam aprender dele, sentavam à mesa com ele. Todos, não importa se era discípulo dele, não importa se eram publicanos que já eram mal vistos, ou pecadores, todos aqueles que quiserem, venham. Ele sempre diz: aquele que quiser, venha. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de classes. Muitas vezes quem faz essa acepção somos nós. O Senhor, ele abre: ei, a mesa está posta. Nós compartilhamos algum tempo atrás aquela parábola do grande banquete, onde o Senhor enviou aquele convite para muitos. Alguns não foram e deram todas aquelas desculpas. E o Senhor manda convidar todo tipo de gente, até bandidos, tudo. Porque o Senhor quer ter a mesa dele cheia. Não importa quem seja, desde que queira estar ali. O Senhor, ele tem a mesa pronta de falar: você quer me ouvir? Senta aqui que você vai ouvir. Muitos, o Senhor Jesus, não queriam aprender com Jesus, e Jesus foi criticado por isso. E quando ele foi criticado por isso, o que ele disse? Eu vim para os doentes e não para os que estão sãos. Aqueles que precisam, eu estou aqui para ajudar. Aquele que acha que não precisa vir. Isso mostra que Jesus, ele está de braços abertos para aceitar, não importa a situação. Há uma música do André Valadão que ele sempre cantava, que a letra dela era a seguinte: tu me amas como eu sou, mas não me deixas como eu estou. O Senhor, ele não está preocupado a gente querer mudar para poder sentar à mesa com ele. Ele fala: não, vem e senta. Porque a gente vem e senta, e quando está ali com ele, ele aceita a gente do jeito que a gente está. Depois ele vai nos mudando de dentro para fora. É só se abrir, ele vai mudando, ele vai transformando. Tem muita gente que fala assim: não, eu preciso resolver umas coisas para depois ir para Jesus. Não funciona assim, meu irmão. Vai para ele do jeito que você está. Ele te aceita exatamente do jeito que você está, e simplesmente deixa e se abra para que ele faça dentro de você aquilo que ele quer. Porque o Senhor, ele aceita, não importa quem seja. Mesa do Senhor é um lugar de aceitação. Você crê nisso? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E antes de nós participarmos da mesa do Senhor, eu queria que fizéssemos uma oração. Porque hoje o Senhor nos convida para sentar à mesa com Ele e com os irmãos. Mas não apenas hoje aqui no culto, nós vamos sentar à mesa na reunião de célula, no momento onde nós estivermos com os nossos irmãos, ali num jantar, num almoço, que vamos estar juntos. E quando nós sentamos juntos na mesa, é um lugar de aceitação, restauração, é um lugar, sabe, de vermos a recompensa do Senhor, de termos respostas, de termos revelação do Senhor. Essa é a mesa. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos, porque talvez você está aqui hoje nessa manhã, e o sentimento que tem no seu coração é o mesmo sentimento que havia em Mefibosete: quem sou eu para sentar à mesa do Senhor? Talvez você está aqui e não se sente digno.
Ai, não me sinto digno de quem sou eu para estar com o Senhor, quem sou eu para servir ao Senhor, quem sou eu para sentar à mesa dEle, quem sou eu para ser chamado de filho. O Senhor te diz algo nessa manhã: ei, eu te aceito exatamente do jeito que você está, porque a mesa do Senhor é o lugar de aceitação. Provavelmente Ele vai fazer um rebuliço na sua vida e não vai deixar você do mesmo jeito que você está, mas Ele te aceita exatamente do jeito que você está. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, ora por ela, para que nessa manhã ela possa sentar à mesa do Senhor Jesus e receber restauração. Sentir nessa manhã que a mesa do Senhor é um lugar de aceitação. Esse é o lugar da mesa do Senhor. Levante a sua voz em oração nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse lugar, Senhor. Clamamos pelo Teu favor. Nós queremos estar nesse lugar, na Tua mesa. Mesa que é um lugar, Senhor, de restauração. A mesa do Senhor que é um lugar, Senhor, de sermos aceitos exatamente como estamos. A mesa do Senhor que é um lugar onde vamos obter respostas às nossas questões. O lugar onde recebemos a recompensa, ó Pai, do Senhor. É o lugar onde recebemos revelação de Jesus. Nós queremos estar à Tua mesa nessa manhã. Nós queremos estar à mesa uns com os outros, em momento de mesa, momento de família, momentos ao redor. Nós queremos estar nesse lugar, Senhor, porque é para esse lugar que o Senhor nos chama. Esse lugar que o Senhor nos chama.